E é isso, galera. Conforme prometido, o Papo no Set está aqui no AI Experience 2025. A gente está transmitindo ao vivo aqui do Biotic, onde está acontecendo esse evento. E daqui a pouco a gente vai começar a receber os convidados. Tem alguma coisa em torno de 65, quase 70 convidados, trazendo novidades do mundo da inteligência artificial, assuntos super relevantes, muito bacanas. E se eu fosse você, ficava coladinho aí. Daqui a pouquinho a gente está trazendo a primeira entrevista. E é isso. Papo no Set, no AI Experience 2025. Na verdade tem todo um setor aqui em Brasília, mais concentrado em Brasília, mas que acaba que está em todo o Brasil, mas mais concentrado porque a gente vê o caráter da atuação pública muito condensado aqui em Brasília. Claro. Então a gente tem bastante, tem especialistas, tem time de vendas, tem todo um time para suportar todo tipo de serviço público aqui em Brasília. Entendi. Nossa, isso dá um assunto maravilhoso, mas eu vou te pedir um tempinho para chamar a galera para entrar aqui junto com a gente. E é isso, galera. Estamos aqui novamente, Papo no Set, no AI Experience 2025, direto aqui do nosso estúdio. E a gente está com um prazer imenso de receber agora aqui nos estúdios o Luciano Lima Pinho, é isso? O Luciano Lima de Pinho. Todo mundo me conhece como Pinho. Se falar Luciano, eu vou ficar olhando, será que é comigo? Tal. Que bacana. Então é o Pinho. E ele vai falar pra gente que empresa que ele representa. Manda. Trabalho na Oracle e tenho o prazer de trabalhar na Oracle e, como estávamos já falando aqui inicialmente, atendendo setor público. Então acho que temos uma missão bem grande aí. Em termos de inteligência artificial, em que patamar está o trabalho de vocês agora? Porque a gente está atravessando, na verdade, uma bolha. Né? A gente tá dentro de uma bolha agora, apesar do assunto ser bem antigo. A inteligência artificial não nasceu agora. Né? Eu até tenho cuidado porque algumas pessoas falam que é bolha e inclusive comparam a bolha das .com. Sim. Mas assim, as empresas elas têm de fato tido resultados recorrentes. Tem resultado, tem caixa, tem resultado de produtividade, tem resultado de ganho de performance nas empresas, tem resultado de ganho financeiro e de redução de perdas. Então, assim, os resultados financeiros e no fim, quando a gente fala de serviço público, para o cidadão, eles têm acontecido. Acho que quando a gente falava de algumas bolhas, como as .com, tinha muito investimento em uma aposta. Agora tem bastante investimento em uma aposta que está dando certo. E que está dando certo e que está evoluindo muito rápido. Então a gente está posicionado e tem se posicionado cada vez melhor. Porque a gente não pode esquecer que a Oracle ela vem do mundo de dados, vem do mundo de dados corporativo. IA é muito sobre dados. Então a gente já tem trabalhado nesse contexto de tentar entender como usar o dado da melhor forma. Quando a gente tem todo esse ecossistema, e aí a gente se envolve e a gente vem investindo e trabalhando e evoluindo nesse sentido de inteligência artificial, a gente dá um alcance muito maior. Então, assim, eu não diria que é bolha porque temos resultado, temos expectativas e a gente tem trabalhado com essas expectativas, mas a gente tem uma evolução dia a dia. É engraçado que eu estava falando com o Vitinho, o Vitor, que trabalha comigo há pouco, e aí a gente estava falando de um produto que a gente estava vendo como demanda que foi lançado ontem e um outro que vai ser lançado depois de amanhã. Então, o ritmo disso está sendo estabelecido justamente por essa demanda que tem crescido cada vez mais. Bacana. Existe uma metodologia, na verdade, ou uma preocupação maior com esses mecanismos, essas aplicações até que estão sendo desenvolvidas para o governo, diferentes do que é praticado pela Oracle a nível mundial, digamos assim, em outras empresas? Eu acho que diferente não, mas quando a gente está falando de governo, a gente está falando muito de a questão da segurança, que já está no cerne da Oracle. A Oracle veio de uma empresa A Oracle, o nascimento dela veio da CIA, né? Então, desde o início, está no nosso cerne pensar em segurança. É algo que a gente não abre mão. E a gente vê, e estávamos, por exemplo, hoje aí com DataPrev, com Ativos BB,
e com também um parceiro falando das procuradorias, o dado do cidadão ele é muito crítico, a gente tem que ter um cuidado muito grande com segurança desse dado. Então, assim, o aspecto de segurança já está no nosso cerne. Quando a gente fala de serviço público, é ainda mais. Né? Acho que serviço público, saúde e financeiro, olham com muito mais atenção para esse sentido. Outro sentido que a gente também tem ambientes, tem nuvens públicas que rodam dentro de data centers do governo. Às vezes aquele dado tem o papel da soberania do dado também, não sair de dentro do Estado brasileiro, né, ou dentro do ambiente. Então tem características que a gente dá mais ênfase quando a gente está falando de serviço público, para a gente ter sempre o cuidado e a credibilidade que a gente tem conquistado ao longo desse tempo. E quando a gente está falando, por exemplo, desses que eu falei, a nossa capacidade de performance, que sempre foi, né, algo que a gente sempre levou a ferro e fogo, a gente tem que ser performático, com qualidade e também a um custo menor. A gente tem desenvolvido tão bem essa questão da gente desenvolver o nosso ecossistema, que a gente consegue oferecer aquilo a um custo menor do que o dos concorrentes. Então, isso tem dado para a gente também, e também para o serviço público, uma exposição muito positiva. Entendi. Eu vou levantar uma questão aqui, fazer uma provocação para você. Opa, por favor. favor. A gente está falando de inteligência artificial, né? Onde os dados ainda não estão 100% consolidados, não existe uma confiabilidade absoluta. Como é que a Oracle lida com isso, com essa instabilidade, na verdade? Legal. E é ótima pergunta, porque me dá um gancho que... sabe que, em média, isso varia de caso a caso, mas a gente está falando de 80% dos dados serem não estruturados. Então, quando você está falando hoje do dado transacional, que é aquele dado do sistema que já vem estruturado e a gente geralmente puxa para um lake, ele tem uma representatividade hoje que é bem menor do que a quantidade maior de dados. Então, a gente desenvolveu também tudo dentro na mesma stack Oracle. A gente desenvolveu capacidade de trabalhar com imagem, com som, com vídeo, com áudio, com documentos em PDF, com manuscritos médicos, tudo isso usando uma capacidade de vetorização. Então tem uma capacidade matemática, e é muito técnico isso, de armazenar aquilo para que a gente tenha performance, velocidade e confiabilidade. E a Oracle é a única que consegue oferecer tudo isso dentro do mesmo ambiente, porque geralmente você tem que integrar. Então, falando de segurança, falando de confiabilidade, a questão de você não ter que transportar o dado para um outro ambiente já ajuda muito nisso. A questão de você conseguir rodar os seus modelos de inteligência artificial dentro desse mesmo ambiente também é muito importante. A questão de você conseguir fazer, e aí também neste ponto dessa sua pergunta, tem um monte de dado que ainda não está dentro desse ambiente. Perfeito. A gente tem ferramentas de integração, seja de Oracle para Oracle, de outro player para Oracle, e a gente consegue trazer esses dados com o nível de qualidade devido aos processos e às ferramentas que a gente coloca, de forma não só performática, mas de forma que a gente consegue fazer uma qualificação muito grande disso. E o reflexo disso é tão positivo que, inclusive, se a pessoa quiser ter um banco de dados Oracle numa nuvem AWS, numa nuvem Azure, numa nuvem qualquer que seja, ele tem a possibilidade de ter, e muitos players têm o banco Oracle rodando lá dentro. Isso é só... acho que espelho da credibilidade que a gente tem em tudo isso. Entendi. Quando a gente fala, existe, para mim, né, isso aí é uma visão muito, muito particular, existem duas áreas dentro da inteligência artificial que estão sendo exploradas e muito exploradas atualmente, e que para mim são extremamente sensíveis, e eu queria saber como é que você vê isso aí dentro do teu ambiente, né, dentro do ambiente Oracle, que é a área da aviação, né, onde a segurança está acima de qualquer coisa, e a área da medicina, né, a área de saúde, né, de uma forma geral. Como é que está sendo feito esse estudo? Como é que está sendo feita a implementação dessas ferramentas? Tá. A maior parte das implementações que a gente faz não é, principalmente nessas áreas, nem deve ser, não é plug and play. Né? Então, com certeza.
você sim tem que trabalhar para conseguir fazer com que aquilo fique mais robusto e mais confiável. Quando a gente está falando principalmente desses dois mercados, dessas duas áreas, a gente tem um nível crítico que lida com vidas, segurança de vidas na aviação né, tratamento de vidas na área médica. Então, a gente tem na Oracle a capacidade de usar vários modelos. Então, a gente não pensou em desenvolver um modelo único e focar naquele modelo. Quando a gente está falando do exemplo de um GPT, que é um modelo de inteligência artificial, de LLM, ele é um deles, mas existem vários. E cada um deles vai trabalhar melhor em uma especialidade. Então, muitas vezes, para algum caso novo, para algum caso crítico, a gente tem que testar qual que está sendo mais preciso. Mas, além de testar o modelo, a gente também tem que testar ferramentas que tem dentro desse ecossistema. Então, fazer tecnicamente um RAG, que é conseguir olhar os documentos, os exames, interpretar aquilo e conseguir dar uma resposta em cima daquilo. É conseguir usar uma série de ferramentas dentro desse ecossistema, e a parte boa é que a gente tem tudo isso integrado para conseguir melhorar a dinâmica de resposta disso. Porque eu não posso fazer um exame de tomografias para médicos com a visão computacional e ter um índice de acerto de 80%. Claro. Isso tem que ser beirando 100%. Então, eu tenho que trabalhar naquele fine-tuning, eu tenho que trabalhar para deixar aquele resultado muito bem, com a precisão muito alta, um nível de exigência muito alto, e às vezes isso exige um poder de processamento que tem que ter uma capacidade de infraestrutura para rodar todas aquelas combinações de forma muito rápida, às vezes para uma decisão em tempo real. E a gente também, principais parceiros ali da NVIDIA, né, que nos fornece as GPUs, que a gente tem por baixo e por trás dessa nossa engrenagem, fazendo com que de fato isso tenha velocidade, performance. E, então, isso faz com que a gente consiga ter esse processo de treinamento e melhoramento dessas respostas. Perfeito. Desde a gente tem soluções que a gente já tem entregado de forma produtiva, desde indicação de recomendações pré-exame, por exemplo. E aí a pessoa clica e coloca, que eu não posso fazer? Estou tomando Ozempic, posso fazer tal exame amanhã? E a gente coloca as recomendações que tem que estar com a acuracidade certa. Isso é um exemplo, mas o do raio-x eu falei, tem um agente também conversacional, né, que também vai conseguir bater um papo, e esse modelo ele tem que ser treinado em aspectos médicos para ele conseguir responder isso bem. A gente tem essa capacidade e a gente tem parceiros também, inclusive com soluções prontas que estão dentro do nosso marketplace. Entendi. Um exemplo é o Sofia, por exemplo, que é um que está muito bem treinado nesse sentido. Então, para isso, e para a área da aviação, da mesma forma, a gente tem a criticidade do tratamento de imagem, da velocidade, do volume de dados, do monitoramento de como está a performance de qualidade daquele modelo, porque você coloca o modelo, mas você tem que ver se ele está performando com a mesma qualidade todo o tempo, para você ver se você tem que fine-tunar. Então, existe uma preocupação muito grande com o resultado do que a gente está fazendo em todas as áreas, e nessas áreas que são críticas a gente tem implementado bastante coisa, tanto no privado quanto no público, né? E novamente, a gente vem do corporativo. A Oracle nasceu trabalhando com corporativo, então a nossa especialidade é lidar com essa complexidade que existe dentro das grandes corporações. Entendi. Não existe, nesse caso, então, uma LLM queridinha da Oracle. E se existe, ela, né, não precisa mencionar, claro, mas eu acho que vocês fazem utilização de todas elas, mas quem é que gerencia isso? Quem é que supervisiona? Quem é o mentor das LLMs? Ótimo. Existe um time de produto que está dedicado, porque tanto a gente pode usar LLMs, né, quanto a gente tem a própria inteligência artificial que a gente tem dentro de produtos nossos. Tá. Então, tem um produto, por exemplo, que faz transcrição de áudio para texto, né, que é o Speech, e a gente chama de Speech OCI. Existem modelos para isso,
e a gente tem um modelo rodando por trás do nosso produto de transcrição de áudio para texto. Esse modelo, ele hoje tem tido o melhor resultado do mercado. E tem um time de produtos que está ali olhando todos os dias para aquilo. Mas não só isso, eu vejo na Oracle algo que eu não via em outras empresas, que é assim, a gente conversa muito com o time que está criando esse produto. Certo. Então tem empresas que têm ciclos de melhoria de produto que estão pouco interligadas com a ponta. A gente traz muito esse feedback da ponta, do cliente, dos parceiros que estão implementando, para a gente ir melhorando esses produtos aqui. Então, tanto esses produtos quanto os modelos que a gente traz de LLM, de todos os players, não, a gente não tem um queridinho. A gente quer ter a melhor solução para resolver aquele problema naquele momento. Entendi. E pode ser que mude. Pode ser que... Porque assim, não existe um melhor modelo de LLM. Existe o melhor naquele momento. Entendi. Mas amanhã vão lançar outro, depois vão lançar outro, e aí isso não vai ser estático. Existe aí uma pergunta extremamente pessoal também. Tá bom. Existe o queridinho do Luciano? Existe aquela LLM que o Luciano mais utiliza e tal, ou não? Ou você também faz uso dependendo da aplicabilidade? Eu gosto, da aplicação? depende da aplicação. Assim, a parte boa é que com inteligência artificial você faz tanta coisa. Então você olha visão computacional, você olha vídeo onde você vai detectar movimentos, onde você vai detectar, no caso de segurança, movimentos suspeitos, no caso de movimentos em comércio que você vai conseguir. Então, existe para transcrição, falei, existe um modelo melhor para a gente interpretar textos curtos, existe um modelo melhor para você entender contextos longos de processos judiciais que às vezes tem 20, 30 peças de 100 páginas cada um, e você tem que montar ali e colocar um modelo que tem uma janela de contexto, que vai entender de ponta a ponta daquilo ali, e ele vai te responder uma pergunta que ele leu lá no primeiro parágrafo, com objetividade. Às vezes a gente também vai fazer uma arquitetura para que a gente consiga fazer. Então, existe o melhor modelo para cada solução e para aquele momento. Eu não me apego a um justamente porque a gente tem que pensar em várias possibilidades. Com certeza. Eu acho que baseado até no que a gente está conversando aqui, no que já foi conversado com outros convidados aqui também, o assunto é complexo ao extremo, né? E a gente precisaria, de certa forma, que isso fosse acessível a uma quantidade muito maior de pessoas. Você vê essa possibilidade acontecendo num prazo razoável, digamos assim? A nossa geração vai ter um acesso a nível de uma compreensão mais tranquila dentro desse próximo século? Eu acho que sim. Eu acho que, principalmente as novas gerações, têm já nascido com um uso mais incorporado ao dia a dia. Da inteligência artificial. Falando como Oracle, tem uma série de treinamentos gratuitos e certificações, inclusive. Então, acho que um ponto relevante é assim, a gente tem que entender e estudar cada vez mais esses fenômenos. Eu gosto de uma frase que eu já escutei algumas vezes, que é assim, homem nenhum é melhor do que uma máquina, e máquina nenhuma é melhor do que um homem com a máquina. Então a gente tem que ter a visão que a inteligência artificial não vai te substituir. Nunca. Ela vai fazer você fazer o seu trabalho melhor. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que entender aquele contexto, você tem que investigar sobre aquilo, entender como que aquilo funciona, entender como é que aquilo vai trazer uma vantagem para o seu dia a dia. Como é que eu posso usar? E não é assim, ter aquela ressalva, não vou usar isso. Não, como é que eu posso usar isso para aprimorar o que eu estou fazendo? Em qualquer atividade, em qualquer aspecto do dia a dia. É lógico que você não pode substituir o seu aprendizado por uma execução do inteligência artificial, mas você pode automatizar tarefas, você pode fazer com que aquilo faça com que você tenha um ganho de aprendizado muito mais exponencial em relação, e você pode entender como usar melhor aquilo, porque muitas vezes, dependendo do contexto, você pode estar tendo uma consultoria de um
pós-doutorado, que é Perfeito. né, um LLM que está te falando com um monte de conhecimento ali. Mas você também tem que ter a noção de que é importante entender sobre isso, porque ele não acerta sobre tudo. Claro. E por isso que eu falo dessa arquitetura e desses ajustes que a gente tem, da preocupação em, de fato, ter a melhor resposta em relação ao que se está pretendendo fazer. Mas você visualiza hoje incentivos, políticas públicas que estejam trabalhando nesse mesmo rumo? Eu visualizo incentivos e políticas públicas. Eu acho que elas não partem de todos os locais, mas eu vejo alguns casos, ainda casos mais específicos, mas eu vejo, enfim, a gente tem, né, estendido esses treinamentos, né, que são assim, você entra no portal Hora que você tem, algumas outras empresas você tem, algumas dessas tem algumas iniciativas de empresas e algumas iniciativas de governo. Né? Então, assim, por favor que isso não entre nunca num viés político, sem mas dúvida. eu vi uma boa prática e bem interessante do Rafael, que é o governador do Piauí, onde ele implementou ali dentro do currículo escolar um ensino de IA dentro das escolas públicas. Maravilhoso. Então, assim, isso me enche de orgulho, porque tem várias iniciativas neste estado e em algumas outras coisas que eu tenho visto também. Acho que o governo de São Paulo também tem feito algumas boas iniciativas, eles são interessantes. Então, eu vejo alguns desses movimentos acontecendo. Eu, particularmente, fico muito feliz e muito empolgado com isso. Acho que não só ensino, e aí, saindo um pouco aqui do script, também em alguns desses governos eu vi ensino de educação financeira, que é super importante também, é fundamental. Então, tem alguns tipos de conhecimentos sendo incorporados desde o currículo inicial ali do currículo básico até o currículo, né, nas faculdades, e tem sido incorporado do ensino do uso da tecnologia, que a mim me inspira muito. Certo. Então, esse é um movimento que eu vejo acontecendo. Espero que aconteça muito mais. Espero que, de fato, a gente consiga investir mais como nação em educação, né, para essas pessoas. E que isso prolifere muito mais, assim. Eu acho, assim, aí é uma visão muito, muito pessoal. O ensino, né, de inteligência artificial, de robótica, a tecnologia como um todo, não é uma coisa barata, digamos assim. Existem fundos, existe dinheiro para isso, para que esse conhecimento seja replicado de uma maneira satisfatória, para que não fique uma coisa ali nichada, uma coisa, né? Olha, existem fundos, mas para mim ainda são tímidos. Então, assim, eu acho que tem que ter um incentivo maior de algumas empresas e tem que ter um incentivo de investimento muito forte dos governos. Né? Não falo de um, falo de todos. Sim, e aí independente de partido, independente de ideologia. Isso tinha que ser um uníssono, assim, sem dúvida, total, independente de política ideologia de e partido. Mesmo. É política de governos. É algo que a gente, de fato, ia conseguir ver uma mudança e talvez ela nem fosse sentida a curto prazo, mas ela ia ser um programa sentido, como em outras nações, a gente vê exemplos. Coreia do Sul investiu muito em educação em vários sentidos, a gente tem alguns exemplos no mundo aí, mas eu ainda tenho esperança que, de fato, a gente consiga ter mesmo que falem de coisas diferentes, em aspectos diferentes por conta de política, mas que tenham algo que una essas pessoas em torno deste tipo de conhecimento. Né? Que é um dos tipos de conhecimento importantes, acho que tem outros também. A gente fala de educação, é bem amplo, mas acho que esse eu vejo a inteligência artificial hoje como algo que não está mais engatinhando, já está acontecendo, mas que pode ser um diferencial e vai ser um diferencial muito grande nos próximos 10 anos, como para a pessoa e para nações, inclusive. É a base, né, da nossa futura geração. Isso. Estamos num evento de inteligência artificial, um evento que respira tecnologia.
E a gente está aqui dentro do estúdio, a gente não está podendo participar dos painéis, né, ver o que está acontecendo lá fora. O que a Oracle trouxe aí para esse evento que a gente não pôde acessar? Legal. Primeiro, parabéns a vocês pela iniciativa, né, do evento. Um evento muito rico em si. Eu vi algumas palestras e algumas partes do evento. Então, muito importante influenciar e incentivar. Deveria entrar para o calendário, né, anual Deveria da entrar cidade, para o né? calendário Que da ótimo, cidade. tá vendo, galera? Olha aí. Deve, de fato, ser algo persistente. Eu vi que estava cheio. Tem que estar mais cheio. Exato. Tem que ter mais gente. A gente tem que respirar isso. Exatamente. Né? E quando a gente está falando, principalmente aqui em Brasília, tinha muita gente de serviço público. E é muito importante a gente respirar isso em todos os níveis. Uhum. A gente trouxe 2 clientes com os quais a gente está trabalhando com uma parceria muito grande, de forma muito intensa, e um parceiro também que está atuando em alguns clientes. Então, novamente, empresas de serviço público. Então, estava conosco o superintendente de inteligência artificial e inovação da DataPrev, Uhum. né, que assim tem um nível de conhecimento e responsabilidade, falando da DataPrev, né, falando da missão da DataPrev, Uhum. né, como órgão de dados e inteligência artificial para benefício da população. Então, a gente trouxe porque a gente está trabalhando muito em conjunto. A gente está implementando bastante coisa na DataPrev, né? E a gente tem visto um valor mútuo que a gente já vê como DataPrev, mas ele tem visto um valor nessa parceria Oracle por conta de tudo que eu falei aqui de aspectos técnicos e de envolvimento nosso com ele também. Porque a parceria é mais do que só oferecer ferramentas e serviços. Uhum. É poder estar ali entendendo e tentando ser parte daquilo também. Estava também o Márcio Tavares, diretor de tecnologia, finanças e administração da Ativos BB, que é um ente muito importante, né, dentro desse conglomerado do Banco do Brasil e que faz um trabalho muito robusto de devolver a cidadania financeira às pessoas que estão com alguma dificuldade e que tem feito isso de uma forma magistral e que também a gente tem uma parceria e está criando uma série de projetos para conseguir fazer com que isso fique um processo cada vez melhor para o cidadão, né? E melhor para ativos no sentido de tentar entender todo o contexto no que os cidadãos estão passando para a gente conseguir equilibrar. E estava o Vini também da Atos, que é uma parceira, tem trabalhado muito fortemente com Oracle e tem feito um trabalho sensacional na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, viabilizando ali e principalmente uma produtividade, um ganho de valor no trabalho dos procuradores, né? Então, a gente tem feito esse trabalho na PGE muito forte com o Dr. Virgílio ali. Então, assim, a gente tem conseguido entrar e fazer um trabalho muito relevante dentro desses entes públicos e eles veem o nosso envolvimento, né? A nossa capacidade, que tem sido aprimorada e já está muito boa, o nosso diferencial em relação a outros players, mas o nosso envolvimento em tudo isso. Então, mais do que só eu ficar falando de Oracle ali no palco, eu queria que, de fato, os nossos clientes mostrassem o resultado que a gente está obtendo na implantação. Com certeza. O simples panfletar não funciona. Não. Eu fiz uma provocação aqui que eu acho que com 10 entre 10 dos convidados anteriores. Como é que você vê, na verdade? Eu acho que antigamente a gente dizia assim, como é que você enxerga o futuro da sua empresa? Né? Como é que você enxerga a sua empresa daqui a 5, 10 anos? O futuro da empresa, não existe mais essa questão do futuro. Né? O futuro é daqui a 20, 30 segundos no máximo. E em se tratando de Oracle, né, a gente sabe o tamanho de tudo isso, a gente sabe a potência disso tudo. O que vocês enxergam para o futuro? Nossa, essa pergunta eu tenho vontade de falar por 10 minutos dela, mas eu vou me limitar Fica à vontade, a ser um pouco mais curto. A Oracle ela vem passando por uma transformação muito grande. Ela tem sido vista por alguns institutos de pesquisa já a melhor plataforma para rodar inteligência artificial, porque a gente tem se preparado já há bastante tempo, com aquisições, com integrações, com compras de empresas que fazem sentido, com parcerias muito fortes, com a NVIDIA que eu já citei,
com uma série de outros. E os próprios, e eu nem chamo de concorrente, os próprios parceiros, né? Microsoft, Meta, NVIDIA, XI, né? Que tem o Grok, tem treinado os seus modelos dentro do ambiente Oracle. E a Oracle ela tem sido tão vista como a empresa tão disruptiva nesse contexto de AI que os maiores data centers, os projetos que têm saído dos maiores data centers do mundo estão com Oracle. Tem um projeto do Stargate, que é esse que teve a associação da SoftBank, da NVIDIA, da OpenAI e da Oracle, né, em plataforma Oracle, que é um investimento de 500 bilhões de dólares. E só uma das plantas do Stargate equivale a 496 campos de futebol. Tudo isso sendo projetado com um contexto de melhor uso do meio ambiente e preservação. Então, a gente pensando em diversas formas de entender como gerar uma energia sustentável e usar uma energia sustentável. Mas, assim, tudo isso tem mostrado ali como a Oracle tem se posicionado. Alguns das últimas evoluções, e a gente está tendo evoluções muito fortes, muito grandes, o Oracle 26 AI. A gente acabou de lançar uma plataforma e chama AI Data Platform, que você acaba olhando todos os produtos de dados, de integração, de gerenciamento e governança, segurança e inteligência artificial dentro da mesma aplicação. Nossa. Então, assim, isso também está dando para a gente um ganho de posicionamento ainda muito maior e ainda muito melhor. Então, assim, eu estou vendo uma evolução muito grande, muito rápida, e em cima de toda a credibilidade que a gente já tem construído, de ter coisas altamente capazes de transformar o ambiente público, privado, de empresas, organizações. Eu vejo a empresa assim sendo, e hoje já é vista como uma das big players ou das big techs, mas eu vejo uma evolução muito grande, como a Oracle sendo uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, de fato, assim, estando ali entre as Big One, Big Two, Big Three. Assim, eu de fato, e a gente que está, eu vim do mercado, eu trabalhei em consultoria, eu fui diretor de uma área de Data e AI num dos maiores varejos do país por 5 anos. Então, eu estive vendo o mercado como um todo. E os movimentos, desde que eu vim para a Oracle, os movimentos que eu tenho visto a Oracle fazer, assim, me dão uma visão de que a gente está acertando muito. Me dão uma visão de futuro que eu não vejo nenhum outro player tá nessa dinâmica. Onde é que a Oracle não está ainda e que você acha que deveria ou que ela planeja estar? Olha, essa é uma pergunta difícil. A gente, nesse contexto e nesse ponto de vista de contexto tecnológico, a gente tem olhado muitos aspectos. Assim, eu falei aqui sobre ambiente de dados e inteligência artificial, mas a gente tem aplicações de RH, de CRM, de ERP, todas essas aplicações que já são conhecidas no mercado e que já tem tudo isso embutido dentro delas. Então, a gente acaba olhando ali de ponta a ponta, onde a gente está cobrindo desse ponto de vista tecnológico, mas não só tecnológico. Como eu falo que a gente está nas empresas desde muito tempo, vivendo o dia a dia delas, a gente entende o contexto das empresas e a gente entende como que a gente pode fazer um projeto, uma implantação, uma ferramenta, um produto que pode cada vez mais atender e cada vez mais, eu falo, muda todo dia, porque sim, a gente tem que entender a dinâmica do mercado. Sem dúvida. E por isso que eu falei que as mudanças são corriqueiras, né? Nosso hábito é mudar. Então, sempre com responsabilidade. Então, sim, eu vejo uma atuação muito forte e eu não vejo um gap, porque eu estou falando que
tem uma questão de segurança, que está sempre no nosso cerne, Claro. tem a questão de governança, que é algo que a gente também enxerga que é muito importante você conseguir ter governança de tudo isso que a gente está falando, dados, inteligência artificial e uso de tudo isso. Então, tem vários aspectos que para mim, são extremamente relevantes e que são o que tem nos levado para frente. Cara, eu queria, antes de mais nada, te agradecer muito por essa aula, por esse tempo. Muito Eu obrigado. queria poder abrir muito mais esse nosso leque, né? Falar sobre o social, falar sobre a cultura, falar sobre muita coisa, né? A gente vai cavar essa oportunidade, né? De repente, se você me permitir, né? Te formular esse convite, né? Para a gente poder marcar um outro horário para conversar a respeito desses outros assuntos que são bom. super interessantes, montar uma pauta específica, Tá né? bom. Queria, né? Como eu te falei, te agradecer a presença aqui no nosso frigorífico particular. Galera, vocês não têm noção do frio que está fazendo aqui dentro desse, Tá mesmo, desse mas estúdio. eu Dá uma gosto. coisa absurda. A gente está, né? Tá bem glacial a coisa, né? A gente Tá está se bom. sentindo praticamente na Suíça. Para você que acompanhou a gente até agora, vou te dar um conselho. Fica sentadinho aí, não vai embora ainda. O nosso QR Code está aqui no cantinho da tela, dá uma olhadinha. Eu estou apontando para a direita ou para a esquerda, mas eu não sei para que lado está. Tá para um lado desses aqui qualquer. Dá uma clicadinha e se você ainda não faz parte da nossa comunidade, né? Estou te fazendo esse convite, considera fazer parte aí, dá uma clicadinha bacana, compartilha esse nosso vídeo para chegar uma quantidade cada vez maior de pessoas. Fica sentadinho aí, porque a gente ainda vai receber gente muito bacana, vai ter muito conteúdo relevante ainda. E não esqueça, Papo no Set AI Experience 2025.